Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Muito se fala sobre o amor, que o amor tem várias representações e pode muito bem ter significados e posições diferentes a depender da cultura, formação de sociedade e também questões individuais. A verdade é que cada um ama à sua maneira, mas enquanto alguns dizem que não há limites para o amor, eu acredito que tudo que é em excesso pode fazer mal. E mesmo tudo aquilo que invade o espaço da outra pessoa, tudo aquilo que sufoca, oprime e controla, precisa rapidamente ser parado, porque essas atitudes em nada se parecem com a pureza do amor. Bom, o Gary Morgan foi um rapaz nascido em 15 de outubro de 85, nos arredores de Prescott, que é uma cidade que pertence ao condado de Merseyside, na Inglaterra. É um condado bastante tranquilo e amigável, que fica a menos de 15 quilômetros de distância de Liverpool. E muito por conta disso, diversos moradores do vilarejo moram na região de Prescott, mas trabalham em Liverpool. O Gary foi descrito por familiares e amigos como um rapaz bastante inteligente e muito esforçado. Ele tinha 5 irmãos mais novos e quando atingiu determinada idade, ele se encarregou de cuidar de seus irmãos em alguns horários do dia, enquanto seus pais trabalhavam. Ele começou a trabalhar muito cedo para ajudar em casa e seguiu os passos do seu pai e avô, que trabalhavam com embarcações e atividades relacionadas às águas. Embora fosse um pouco tímido, ele tinha seus objetivos bastante claros e sempre corria atrás de atingir os seus objetivos. A vida correu o seu curso natural e, naturalmente, em algum momento dessa narrativa, o Gary foi fisgado pelo amor. E embora não haja informações precisas sobre ele ter sido casado ou não, eles tiveram 2 meninas que foram muito amadas e eram bastante apegadas ao pai. A verdade é que o relacionamento com a mãe das meninas acabou não dando muito certo e no final das contas o Gary ficou solteiro após vários anos de relacionamento. E foi mais ou menos nessa altura que a vida do rapaz mudou bastante. O Gary decidiu voltar a morar com seus pais, que após todos esses anos já estavam em idade um pouco avançada. E então ele e um de seus irmãos uniram forças para montar um negócio próprio. Eles criaram uma empresa de paisagismo. E com muito esforço e dedicação, não demorou muito para aparecerem os primeiros clientes e em poucos meses o negócio começou a decolar. No início do ano de 2021, quando estava com 34 para 35 anos de idade, o Gary conheceu uma moça muito simpática e divertida, chamada Emma Walsh, que a essa altura tinha acabado de completar 30 anos de idade. O primeiro contato aconteceu pelo Facebook. A Emma quem teve a iniciativa de enviar uma mensagem, que rapidamente se transformou em um encontro em um pub local. O primeiro encontro foi rapidamente emendado no segundo, no terceiro, e então os dois estavam completamente envolvidos. Diferentemente da infância e juventude do Gary, a Emma teve uma vida um pouco conturbada, com pais separados e com diversos problemas relacionados principalmente a álcool e dificuldades financeiras. Muitos ex-colegas de escola da Emma chegaram a dizer que ela era emocionalmente instável e que sua variação de humor era seu pior defeito. Muitas vezes, ela estava feliz e radiante, contagiando a todos ao seu redor com seu brilho inabalável. Mas em questão de minutos, ela se transformava rapidamente em uma pessoa ranzinza e detestável.
Da mesma forma, os namorados da jovem tiveram bastante dificuldade em manter acesa a chama do amor. Tudo ficou ainda pior quando a Emma completou seus 18 anos e saiu de casa em busca de uma oportunidade de emprego no concorrido mercado de trabalho. Acontece que o seu temperamento hostil era percebido rapidamente pelos clientes, que registravam o mau atendimento da jovem no livro de reclamações dos estabelecimentos. E a consequência de tudo isso foi que ela passou por diversos empregos diferentes, e era incomum ela passar mais de 3 anos empregada por uma mesma empresa. A Emma acumulou diversas frustrações por toda a sua vida. E por fim, ela encontrou conforto nas bebidas e se tornou frequentadora assídua dos pubs do seu bairro e também das cidades vizinhas. Não eram raras as vezes em que ela precisava ser carregada de volta para sua casa. Mas engana-se quem pensa que a Emma não sabia amar. Quando ela conheceu o Gary, que mais tarde ela classificou como sendo o grande amor da sua vida, ela apresentou um comportamento bastante diferente. No início, ela foi muito carinhosa, alegre, brincalhona e bastante sedutora. O Gary e a Emma passavam horas seguidas trocando mensagens de texto pelo celular, e aconteceu deles ficarem até de madrugada conversando sobre suas vidas e trocando mensagens doces e cheias de amor. Mas quem segue meu canal sabe que a gente não pode se deixar enganar. Porque assim como eu sempre conto para vocês aqui no canal, não demorou muito para Emma revelar quem ela era de verdade. Os relacionamentos tóxicos e abusivos começam assim mesmo, viu gente? Inicialmente, ela começou a demonstrar um ciúminho bobo e inofensivo, mas conforme as semanas foram passando, as cobranças começaram, e a Emma meio que começou a cercar o Gary. Ela aparecia no trabalho dele de surpresa, passava na casa dos pais do rapaz para saber da mãe dele se ele tinha encontrado alguma mulher e quem seria essa pessoa, se era da família, se era alguma amiga. Ela também passou a monitorar as redes sociais do rapaz, observando com quem ele falava, quem ele adicionava ou aceitava convite de amizade. Enfim, ela começou a controlar muito a vida do Gary. Mas é claro que até aí ninguém notou nada de errado, até mesmo porque essas coisas acontecem mesmo, essa insegurança no início do relacionamento. Mas com a Emma foi diferente. Poucos meses depois ela estava totalmente descontrolada, com o ciúme doentio, arrumando briga até mesmo com os parentes do Gary. Ela queria proibi-lo de sair de casa sozinho, queria proibi-lo de visitar os seus amigos nas cidades e estados vizinhos. Enfim, a Emma estava controlando todos os passos do namorado. Os pais do rapaz chegaram a conversar com ele e falaram sobre suas preocupações. Mas até aquele momento o Gary não enxergou nenhum perigo. Ele defendeu a namorada e explicou para seus pais e amigos que a Emma estava um pouco insegura e que era uma mulher ciumenta, mas totalmente inofensiva. A verdade é que o Gary chegou a admitir que esse comportamento opressivo da Emma estava deixando o homem bastante desconfortável. Afinal de contas, ele já tinha mais de 30 anos de idade e, teoricamente, não deveria dar satisfação de sua vida a ninguém. Mas ele não sabia exatamente como lidar com aquela situação. E então ele achou que o melhor a fazer era deixar as coisas acontecerem e evitar o conflito direto com a Emma. Aliás, o Gary chegou a terminar com a Emma, mas o rompimento não durou mais que alguns dias. E para surpresa de todos, menos de um ano após iniciarem esse namoro conturbado, o casal decidiu que já era hora de morarem juntos, e então ele se mudou para o bangalô que a Emma dividia com seu pai, na cidade de Lavanclose, em Everton, que é também tudo ali pertinho, na região metropolitana de Liverpool. Bom, mas como nada é tão ruim que não possa piorar, as coisas fugiram tanto do controle que a Emma estava sentindo ciúmes até mesmo das filhas do Gary. E isso para ele era algo inconcebível. E foi aí que as coisas desceram ladeira abaixo. Acontece que os xingamentos e ofensas verbais evoluíram para ataques físicos. No início era somente um empurrão, depois evoluiu para beliscões e mordidas, e por fim
a Emma sentava a mão no namorado toda vez que achava necessário. Gente, eu sei que esse assunto não é novo, na verdade ele é amplamente discutido nos dias de hoje, mas mesmo assim é preciso dizer que não são só as mulheres que podem ser vítimas de violência doméstica. Homens também podem sofrer esse tipo de violência e devem procurar ajuda, sempre que as coisas não estiverem funcionando como devem funcionar. Todos os amigos e também os 5 irmãos do Gary estavam preocupados com o seu relacionamento. Ele estava cada dia mais triste e as brigas e ataques físicos com a Emma se tornaram uma rotina. Seus irmãos chegaram até a dizer que se ele não tomasse uma atitude logo, ela acabaria com a sua vida. Um designer gráfico chamado Jason Keating contou mais tarde em seu depoimento que no dia 17 de março de 2022 ele procurou a empresa do Gary porque precisava contratar alguns serviços. Ele ficou bastante assustado ao encontrar o homem com o nariz bastante machucado e diversos ferimentos em seu rosto. O Jason explicou que o próprio Gary ficou constrangido com sua aparência e antes mesmo que perguntassem o que tinha acontecido, ele desabafou e revelou que a Emma tinha tentado arrancar o seu nariz com uma mordida e tinha furtado seu celular. O Jason orientou o amigo a terminar logo com esse relacionamento antes que as coisas ficassem ainda piores. O Gary retrucou que ainda amava a Emma, mas que tinha sim consciência de que esse relacionamento não tinha mais futuro e que em breve ele daria um basta naquela situação. Mas as coisas estavam longe de melhorar e inclusive foi relatado que a Emma atacou o Gary com um banquinho de ferro e o ataque resultou em um grande e profundo corte em sua sobrancelha. É preciso dizer, gente, que todas as vezes que os familiares e amigos perguntavam o que tinha acontecido com o rapaz, ele nunca dizia imediatamente que tinha sido atacado pela Emma. Primeiro ele tentava justificar os ferimentos, ora ele dizia que tinha caído, ora tinha batido o rosto na porta de um armário e chegou até mesmo a dizer que o cachorro da família tinha avançado sobre ele. Somente após várias conversas e as pessoas insistirem com ele que aquela não era a verdade, ele acabava admitindo e contando o que de fato tinha acontecido. No dia 1º de março de 2022, uma das primas do Gary, chamada Lorna Garish, encontrou o primo no departamento de emergência do Royal Liverpool Hospital. Inicialmente ela não o reconheceu porque seu rosto estava todo machucado, mas depois dele ser atendido, ela deu carona de volta para casa, e foi aí que ele contou que os ferimentos foram resultados de uma briga porque ele queria voltar a ver as suas filhas. Mas a Emma tinha proibido o homem de ter contato com as meninas. O Gary mais uma vez concordou que aquele relacionamento tempestuoso não tinha futuro, mas explicou que era difícil conversar com a Emma, porque na maior parte do tempo ela estava bebendo e não existia qualquer possibilidade de dialogar com a mulher enquanto ela estava bêbada. Ainda assim, o Gary decidiu que estava na hora de acabar com tudo aquilo. E com isso nós chegamos no domingo, dia 10 de abril de 2022. O casal estava junto fazia pouco mais de um ano. A Emma estava com 31 anos de idade e o Gary tinha completado 36 anos. O morador da casa ao lado, um senhor chamado John Daly, estava esperando o jogo começar na televisão quando ouviu os gritos na rua e olhou pela janela. Ele avistou o casal brigando e testemunhou o momento em que a Emma deu um empurrão no Gary. Essa foi a última vez que alguém viu o Gary Morgan com vida. Exatamente às 23 horas e 20 minutos do dia 10 de abril de 2022, uma chamada de emergência foi feita para o endereço de Lavan Close. Emma estava ao telefone, pedindo socorro porque seu namorado estava frio e tinha ficado roxo, e ela não sabia o que tinha acontecido. A Emma deu diversas explicações para o que teria acontecido. Ela chegou a dizer que o rapaz tinha entrado em uma briga de rua, voltou para casa na sequência e por isso estava daquela maneira. Quando o socorro chegou, eles perceberam que o Gary tinha sido esfaqueado.
Nessa altura, Emma afirmou que provavelmente ele teve alguma briga muito feia com alguma de suas ex-namoradas. Os policiais então levaram a mulher presa sob suspeita de tentativa de homicídio e o Gary foi encaminhado às pressas ao hospital de Liverpool, mas o seu estado era bastante crítico e ele foi declarado oficialmente morto poucos minutos após a meia-noite. No dia seguinte, dia 11 de abril de 2022, a Emma contou outra história aos investigadores. Ela explicou que os dois começaram a brigar por conta de um alto-falante Bluetooth da marca Goodmans, que caiu no chão e se quebrou. E no meio da briga dos dois, o Gary acabou caindo e se machucou com um caco de plástico quebrado do dispositivo. Mas essa explicação foi logo descartada quando saiu o resultado das análises pós-mortem. De acordo com o relatório, o Gary foi vítima de uma facada profunda no peito. O golpe foi tão forte que o objeto atravessou suas costelas, pulmão esquerdo e perfurou o seu coração. Além disso, outros 2 ferimentos menores foram encontrados, um em seu braço esquerdo e outro em seu pescoço. Assim que o relatório do legista ficou pronto, a Emma mudou totalmente sua versão dos fatos e admitiu que foi ela que utilizou a faca, mas que agiu em legítima defesa. Nessa nova versão, ela contou que ambos foram para um pub, beberam um pouco e depois foram para casa. Chegando em casa, o tal alto-falante estava quebrado, e então teve início uma discussão acalorada entre os dois. A Emma afirmou que o Gary era extremamente violento com ela e tinha o hábito de segurá-la pelo pescoço. E então ela saiu daquele cômodo e foi até a cozinha, para se livrar do namorado malvado. Mas de acordo com essa história, o Gary foi atrás dela e então ela pegou uma faca na cozinha. Ele então teria ficado muito bravo e começou a gritar com ela e tentou agredi-la, mas ela corria de um lado para o outro, até que ele a segurou pelo pescoço e a levantou do chão. E foi nesse momento que ela utilizou a faca para golpeá-lo. A Emma terminou dizendo que vinha sofrendo violência doméstica já tinha vários meses, mas não conseguiu se livrar de seu agressor porque ele era extremamente controlador e manipulador. A promotoria acusou Emma formalmente pelo assassinato do Gary e ela se declarou inocente da acusação em julho de 2022. Por conta disso, seu caso foi a julgamento que teve início em 28 de setembro de 2022. Em seu momento de fala, ela contou toda a história que eu acabei de dizer para vocês e alegou que sofria violência física e psicológica desde o momento em que conheceu o Gary. Ela afirmou que ele bebia muito e utilizava entorpecentes, então por isso era paranoico e extremamente ciumento com ela. Ela disse ainda que amava o Gary e nunca teve a intenção de tirar a sua vida, mas que precisou agir rápido, porque senão era ela quem estaria no cemitério naquele momento. A defesa seguiu essa linha e focou totalmente na tese da legítima defesa. A promotoria, por outro lado, chamou diversas testemunhas para esclarecer que, na verdade, era o Gary quem sofria abusos e não o contrário. Os promotores apresentaram também diversas mensagens de texto enviadas do celular do Gary alguns dias antes de sua morte, onde ele desabafava com inúmeras pessoas o quanto a Emma era abusiva com ele e o quanto ele queria terminar aquele relacionamento, mas estava preocupado sobre como seria a reação dela com o término. A ex-mulher e mãe das filhas do Gary também contou ao tribunal o quanto a Emma era violenta e a agressividade com a qual ela proibia o homem de visitar e ter qualquer tipo de contato com suas filhas. Para concluir, a promotoria apresentou também divergências nos depoimentos da Emma. Ela tinha afirmado que pegou a faca no escorredor de louças com a mão direita, enquanto segurava seu agressor com a mão esquerda, e depois o atingiu do lado esquerdo no pescoço. Mas as perícias mostraram que nenhuma dessas ordens estava correta, apontando que, mais uma vez, ela tinha mentido sobre o que realmente aconteceu naquela noite. No dia 14 de outubro de 2022, o júri se retirou e, após menos de 2 horas de deliberação, voltou com o veredito de culpado.
Emma ficou extremamente frustrada com o veredito, porque era evidente que ela acreditava que sua história tinha convencido a todo mundo. A audiência de sentença foi marcada para o dia 17 de outubro de 2022, e um detalhe interessante foi que a Emma ficou tão frustrada por sua história não ter convencido o júri e ter sido condenada, que ela inicialmente se recusou a participar da audiência de sentença. Ela pediu que fosse representada por seu advogado chamado Richard Pratt, que explicou que sua cliente estava muito nervosa e agitada e indisposta para comparecer à audiência de sentença. O juiz do caso deu de ombros e informou que o fato dela comparecer ou não iria mudar em nada e também não ajudaria ela absolutamente em nada. Mas por fim, ela acabou comparecendo na audiência de sentença no dia 17 de outubro de 2022 e então a juíza Menary leu sua sentença. Emma Walsh, de 31 anos de idade, foi sentenciada à prisão perpétua, com um mínimo de 18 anos para tentativa de liberdade condicional. Ela permaneceu calada durante todo o tempo e em nenhum momento demonstrou qualquer arrependimento pelo que havia feito com o Gary. Emma poderá tentar liberdade condicional em 2040, quando estiver com 49 anos de idade. Lembrando, gente, que o pedido de liberdade não significa sua concessão imediata. Um comitê avalia e aprova ou não a liberdade condicional do requerente. Pessoal, esse caso assim, vocês estavam me pedindo muito um caso onde a vítima fosse um homem, porque ultimamente eu só estava trazendo casos com vítimas mulheres. Então eu trouxe aqui para vocês e ele serve de alerta, tá? Porque às vezes a gente pensa que só as mulheres sofrem violência doméstica e isso não é verdade. Muitos homens sofrem também violência doméstica. Inclusive eu já sofri, já contei meu caso aqui no canal. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas se não viu eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado para você assistir depois desse. Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, no dia 3 de janeiro de 2022. Hoje é o meu aniversário, eu tô fazendo 26 anos. Eu nasci no dia 3 de janeiro de 97, sou capricorniano. Então, parabéns pra mim. Não sei se eu vou postar esse vídeo no mesmo dia, eu espero que sim, eu espero que entre hoje, mas se não entrar, de qualquer forma, vocês sabem que ele foi gravado no dia do meu aniversário. E pra quem ficou até aqui comigo, pessoal, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.